telespectador, muito boa noite. Nesse mês de outubro, vamos homenagear o Outubro Rosa, um mês dedicado ao câncer de mama. E como convidada, nós temos hoje a doutora Cláudia Pereira, ela é mastologista e veio conversar conosco sobre os pacientes idosos. Tudo bem, Cláudia? Prazer em estar aqui, agradeço muito o convite. Satisfação nossa tê-la aqui e vai esclarecer ao nosso público aqui muita coisa a respeito do tumor de mama nas pacientes idosas. Ô Cláudio, qual a incidência de câncer de mama na mulher idosa? Por que é alta? Bem, com a longevidade da população, a gente tem tido muitos casos e casos hoje mais avançados em pacientes idosos, né? Então, a gente tem uma incidência em torno de 30% de todos os tumores. A incidência maior é na mulher jovem, né? A gente tem uma incidência entre 40 e 50 anos de 40%, e depois dos 50 anos, é o restante, né, em torno de 60%. Desses 60%, 30% pode acontecer na mulher idosa e podem ser tumores avançados. Por que é que se fala que às vezes não aparece no rastreio o tumor? Justamente por conta da determinação da Secretaria do Ministério da Saúde, até esse ano, as mulheres acima de 70 anos, elas não entravam no rastreio anual de câncer de mama. Então, agora teve uma nova determinação do Ministério da Saúde e que as mulheres, a partir de 40 anos devem fazer uma mamografia anual e a partir de 50 até 74 bianual e a partir de 74 a combinar com o médico e dependendo do status clínico dessa paciente, ela pode fazer até o final da vida, porque hoje a gente vê mulheres de 80 anos com uma condição clínica muito boa, né? Então eu mesmo tenho pacientes de 85, 80 anos com câncer de mama e com um status clínico muito bom. E o tratamento dessa paciente é muito diferente do tratamento dela? Não, é exatamente igual o tratamento da paciente jovem, né? Depende muito da condição clínica da paciente. Hoje, as mulheres mais idosas, a gente até chama, né, a nova mulher idosa. A mulher de 60 anos não é mais uma idosa, né, atualmente. Então, essas pacientes, elas têm muito cuidado com o corpo, com a alimentação. Então, elas têm uma longevidade maior e também elas têm muito cuidado com exames de rastreio e exames preventivos. E o câncer de mama é uma doença que a gente sempre trabalha em cima da prevenção. Quando ela é descoberto cedo, é uma doença que tem chance de cura em 95%. Então, se a mulher idosa faz o rastreamento mamográfico anual ou bianual, ela vai ter mais chance de descobrir o tumor cedo. E aí vem o tratamento, que é igual ao da paciente não jovem, né? A paciente de faixa etária abaixo de 60. A mamografia ainda é o padrão ouro para determinar esses tumores? Ainda é padrão ouro. Hoje a gente tem a tomossíntese, que ela é uma máquina que é adicionada à mamografia, mais para a mama densa, mas uma característica boa da mulher idosa é que ela não tem a mama densa. Então, a mamografia é o exame padrão ouro. A gente pode complementar com ultrassom e com a ressonância, mas para a mulher idosa que já tem aquela mama gordurosa, a mamografia sempre é o exame de escolha. Mas as mulheres queixam que é muito doloroso a mamografia, né? Exato. Não teria uma maneira de fazer esse exame menos doloroso, tipo fazer como uma ultrassom, que incomoda menos, ou até mesmo a tomografia, que não tem um contato direto com a mama? Tecnicamente ainda não temos esse aparelho, porque existe uma patologia chamada microcalcificação. A mamografia é o único exame que consegue detectar a microcalcificação. Então, para detectar, precisa fazer a compressão. E como é uma lesão impalpável, então a gente precisa da mamografia. Agora, evidentemente que existe já outras tentativas. A ressonância não vê bem a microcalcificação, e a microcalcificação é uma lesão que é quase sempre uma lesão, um carcinoma in situ. Então, a gente não pode deixar passar essa lesão. Depois desse rastreio dos 64 anos, o que é feito em termos de tratamento? É muito diferente? Porque a fase hormonal já passou, essa coisa toda. Isso, como é que é isso? O que é bom, assim, em tese, né? O que é bom? A mulher, depois da menopausa, ela já não tem mais a produção de estrogênio. E a maioria dos tumores, eles são estrogênio dependentes, né? Então, a gente tem 5 subtipos moleculares de câncer de mama e na mulher idosa, normalmente são os subtipos menos agressivos,
certo? Então, por conta justamente dessa questão hormonal. Quanto mais jovem, mais hormônio o ovário produz e normalmente são lesões mais agressivas. Já na paciente idosa, a gente já aborda os tumores com menor agressividade, consequentemente, elas vão fazer menor quimioterapia, às vezes é só cirurgia e radioterapia, cirurgia e hormonioterapia. Tende a ser tratamentos menores, porque são tumores menos agressivos. A ovarectomia, ou a retirada dos ovários que era feita antigamente, hoje não se faz mais, não? Não. Se faz o tratamento com medicação, né? Faz o bloqueio hormonal medicamentoso. Tipo uma castração química, né? Isso, uma castração química, graças ao avanço da tecnologia. Existe uma postura ou estilo de vida que previna o câncer de mama? Sim, isso é fundamental. Hoje, um dos fatores, assim, um dos pilares para que a gente tenha uma prevenção adequada do câncer de mama são 3 pilares principais, né? A alimentação, estilo de vida e a questão do gerenciamento do estresse. Então, a gente tem que ter em mente o gerenciamento do estresse. A atividade física faz parte de todo esse contexto de gerenciamento de estresse e qualidade de vida e controle do corpo, ou seja, diminuindo a massa gordurosa, a gente diminuindo o teor de gordura no corpo, diminui a produção de estrogênio. Então, é muito importante que a mulher, na fase pós-menopausa, ela ganhe massa muscular e perca massa gordurosa, porque essa massa gordurosa vai ter estrogênio que é convertido em um fator de risco para câncer de mama. Então, a gente quer que, pelo menos, o mínimo possível de 150 minutos de exercício físico semanal já tira a paciente daquela faixa de sedentarismo. Isso é o mínimo, mas o ideal seria fazer mais, certo? Então, primeiro pilar, atividade física, saúde mental, uma alimentação saudável. Se possível, não beber muito e o cigarro também é outro fator que a gente deve tirar. É verdade que a genética é um fator fundamental para as pacientes terem o câncer de mama? Isso. A genética, ele conta só com 10%. 90% dos tumores de mama, eles são, que a gente chama oportunistas. 10% dos tumores são hereditários e 90% são ocasionais, que são justamente os tumores relacionados a estilo de vida, estresse, hábitos inadequados, cigarro. 10% é de origem genética. Ô, Cláudia, deixa as suas redes sociais para quem quiser falar com você ou até mesmo marcar uma consulta. Pronto. Meu Instagram é doutora.claudiapereira. Eu atendo na Oncoclínicas das Graças e aqui de Boa Viagem e tenho um consultório na Avenida Rui Barbosa, no Empresarial Rui Barbosa, nas Graças. Cláudia, muito obrigado pela sua entrevista e você continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Eu saiba, não. Tem problema de pressão?
Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partos cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. que eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. Você tem curiosidade de como é a jornada, a dinâmica do paciente que vai para a cirurgia de coluna antes, durante e após a cirurgia? Você tem essa dúvida? Hoje você ficará sabendo tudo sobre cirurgia de coluna comigo, Dr. Cláudio Falcão. Ficou interessado? Então continue conosco até o final. Para este episódio, eu convidei uma colega médica, a doutora Stefânia, e ela vai tirar algumas dúvidas da audiência, justamente sobre cirurgia de coluna. Vamos lá, doutora? Olá, obrigada pelo convite. E vamos falar então, doutor, daquele paciente que está com a cirurgia indicada. Primeiramente, a cirurgia é segura? Sim. Quando a gente indica qualquer que seja o procedimento ao paciente, uma cirurgia de um porte pequeno, um porte médio ou um porte grande, a gente está indicando com toda a segurança. São procedimentos que já passaram pelo crivo da literatura médica, que já tem uma indicação formal nas várias sociedades de cirurgia de coluna a nível mundial, como a sociedade americana, a sociedade europeia. Ou seja, já está estabelecido. Claro, todo procedimento ou cirurgia tem risco, mas quando a gente põe na balança o risco-benefício, é infinitamente maior o benefício para o paciente que precisa de uma cirurgia de coluna. O paciente que está indicado a cirurgia, como é o pré, o durante e o pós-cirúrgico? O que esperar? Bem, antes da cirurgia, a gente sente e faz uma verdadeira sabatina, onde eu exponho o que é que a gente vai fazer na coluna dele e ele vem tirar todas as suas dúvidas, todas elas. Eu, inclusive, peço para que, na véspera da cirurgia, a gente entre em contato com ele e ele anote num pedaço de papel, no telefone, tudo, para não esquecer. Passada essa etapa, durante o procedimento, ou no dia do procedimento, a gente se encontra novamente, esclarece mais alguma dúvida, né? Acalma o paciente, até a indução da sedação, da anestesia, e quando ele acorda, a gente está junto. A gente está junto dizendo, mexa, faça isso, faça aquilo, tá com dor, não tá, mostrando que deu tudo certo. Que é importante a gente estar, como eu digo, a gente pega na mão do paciente desde antes e não larga depois da cirurgia. A gente só larga depois da reabilitação, quando ele está pleno para fazer tudo em sua vida. Depois de marcado o procedimento, como é o intercurso disso? O dia D, a anestesia, o internamento, a alta. O paciente está com a cirurgia indicada, demora muito até agendar, até fazer realmente o procedimento? O que é que vai faltando para chegar no dia D? Bem, quando o paciente está com a cirurgia autorizada para ser realizada, então a gente marca o mais rapidamente possível. Porque o paciente de dor não deve nem suporta esperar, ele já vem de um sofrimento de vários dias, semanas e até meses. Ou ele está além da dor, tem um déficit motor, tem uma fraqueza, tem uma limitação de movimento, a gente marca quase que de imediato. E aí entra toda uma equipe que trabalha comigo, que vai dando assistência para ele a partir do momento da marcação. Então, quando ele marca, entra uma equipe toda que faz a minha retaguarda, para que a gente deixe ele o mais confortável possível e sem as preocupações adequadas. O anestesista vai entrar em contato com ele antes do procedimento, vai conversar com ele, vai tirar dúvidas quanto à anestesia ou quanto à sedação, né? O pessoal que trabalha no administrativo também vai tirar várias dúvidas ligadas à área administrativa do paciente. Então o paciente, quando chega no dia do procedimento, ele já está ciente de tudo, tá? Em relação à atividade física, quando vai, quando não vai trabalhar, quando não vai, como vai ser o pós, quanto tempo vai ficar, quanto tempo não vai ficar.
Então ele já vai munido e armado de tudo, tá? E após o procedimento, tanto eu como a equipe que trabalha na retaguarda, a gente continua de mãos dadas com o paciente. A gente vai tirando dúvida, que por mais que a gente esclareça o que ele pode e o que não pode após, vai aparecer no dia a dia situações que ele vai dizer, eita, isso aqui eu não sei, esqueci de perguntar. E a gente vai gradativamente tirando todas as dúvidas, dizendo, pode ir até aqui, pode ir até ali, pode, não pode, faz, não faz. E aí o paciente se sente acolhido, que o mais importante é o paciente se sentir acolhido. Ver que ele não está só, não é operar e largar a mão. É como eu costumo dizer, a gente opera e quando opera é que a gente segura mais firme na mão para tirar todos os medos que ele tem, tirar todas as dúvidas que ele tem, até que ele caminhe com pernas próprias e dê um tchau para a gente. E isso é o que a gente quer, né? Essa é a finalidade, é restabelecer a qualidade de vida dele. A independência, né? A independência. E depois da cirurgia, o que esse paciente pode esperar em casa? Mais ou menos uma pessoa que trabalhe, né, que precise retornar para suas atividades laborais. Existe mais ou menos uma estimativa de quanto tempo de atestado médico? Olha só, depende muito do tipo de atividade profissional dele. Se é um profissional que trabalha pegando muito peso, muito esforço, muito impacto, a gente é mais cauteloso e pede para que ele volte às atividades de uma forma mais tardia, Tá. né? Mas se ele é uma pessoa que tem uma atividade que não demanda esforço ou que não demanda impacto, que ele consegue jogar com o horário de trabalho dele, a gente também consegue liberar o quanto antes para ele voltar às atividades. Eu já tive colegas médicos que eu operei e que com 2 dias estavam voltando às atividades. Por N situações, que não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tinha que voltar para trabalhar com 2 dias, cirurgiões inclusive, e conseguiram. Não é o ideal, mas pode. E sem prejuízo algum para o Isso que é tratamento ou para a importante. cirurgia, sem comprometer de forma alguma. Entendi. Doutor Cláudio, e para quem quiser encontrar com o senhor, como é que pode fazer isso? Quais os meios que é possível? Bem, o nosso consultório, aqui em Recife, fica ali na Rua das Pernambucanas, número 227. O telefone é o 34160090. E no Instagram, o @drclaudofalcão. Tem os vários locais de atendimento, tanto aqui como em outra cidade. Tem os contatos lá. E o Instagram é bem educativo, né? Ele vai mostrar vários vídeos, várias dicas para pessoas que se operaram, que vão se operar, ou que não vão se operar, ou para evitar uma cirurgia. Então o Instagram é bem elucidativo, bem educativo, numa linguagem bem acessível, para que você também cuide da saúde de sua coluna. Muito obrigada pelo convite e pelas respostas bem elucidativas. Eu que agradeço você e agradecer também ao público que nos assistiu num assunto tão interessante do dia a dia, faz parte do dia a dia de todo mundo. E até o próximo episódio. Nosso programa Medicina Check traz como convidada hoje a doutora Maria Carolina Gouveia. Ela é mastologista e veio conversar conosco sobre genética no câncer de mama. Tudo bem, Carolina? Tudo ótimo, Toleão. Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos aqui a sua presença. Ô, Carolina, o câncer de mama é hereditário? É comum ou é raro? O câncer de mama hereditário é raro. Só em torno de 10% das pacientes com câncer de mama tem relação genética. Quando deve-se pensar em fazer um teste genético? Então, existem algumas pistas que essa paciente pode trazer para a gente, né, na hora da consulta, que fazem a gente pensar numa possibilidade de um câncer hereditário. Então, uma mulher com câncer de mama muito jovem, ou um câncer de mama muito agressivo, um câncer de mama de um perfil diferente do que a gente está mais habituado, ou uma mulher com câncer de mama, mas que vem com uma história familiar muito rica de câncer, não somente de mama. Então, câncer de pâncreas, câncer de ovário, tudo isso leva a gente a pensar em alguma herança genética. E aí é solicitar o teste genético. Se der negativo, significa que a mulher nunca vai ter um câncer
De jeito nenhum. O maior risco sempre vai ser mulher. Só o fato da gente ter 2 cromossomos X, nascer mulher, traz um risco de 12% de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, o teste negativo quer dizer que você não vai ter um câncer hereditário, muito provavelmente. Mas os cuidados de rastreio anual devem permanecer. Quem não tem histórico deve relaxar, não? Nunca. O maior risco é ser mulher. Então, mesmo sem ter histórico na família, a gente sempre recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos e uma consulta com a mastologista pelo menos a partir dos 35. Muito embora a gente sabe que os homens, a incidência de tumor de mama no homem, o percentual de malignidade é muito maior do que em mulher, né? Quando o homem não costuma ter lesão de mama, né? O mais comum é a ginecomastia, que o senhor deve operar muito, mas a ginecomastia em si, ela não aumenta risco de câncer de mama. Mas a partir do momento que a gente tem um nódulo na mama do homem, a gente sempre precisa investigar, porque aí tem risco maior de ser câncer. O percentual de malignidade é maior do que na mulher. O risco desse nódulo ser um câncer é mais alto e o risco de ter mutação genética também é mais alto. Então, no homem, a gente sempre testa. Uma dieta ou estilo de vida pode ligar ou desligar um gene de risco? Sim, a gente acredita que sim. Eu costumo dizer que a genética a gente não modifica. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho uma mutação, uma predisposição hereditária ao câncer, eu tenho que mudar o que está ao meu alcance. E aí a gente vai focar na dieta, na atividade física, diminuição do estresse, regulação do sono, porque tudo isso pode influenciar para aquele gene vir a desencadear a doença no futuro ou não. Como é o teste genético? Quanto custa? É caro? Já barateou muito, né? Eu digo que antigamente era uma coisa praticamente inacessível. Se o seguro-saúde não cobrisse, para a gente, população geral, pagar era muito caro. Hoje em dia, a gente encontra aí na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500 os painéis de mama mais comuns, né? Que a gente costuma pedir dos genes mais comuns. E a maioria dos laboratórios divide em 10 vezes. Então, quando eu julgo que é muito importante aquele painel, mesmo que o plano de saúde não libere, eu converso com a paciente ou com o paciente e eu peço para ele se organizar e fazer, porque isso pode mudar muita coisa, né, na nossa conduta. Carolina, deixa aí suas redes sociais para quem quiser falar com você ou até mesmo marcar uma consulta. O meu Instagram é @mariacarolinamastologia, tudo simples. E o meu podcast vocês encontram no Spotify, é o Mastológica Cast, e no meu canal do YouTube, que é Maria Carolina Mastologia também. Então, sigam lá. Se quiserem tirar alguma dúvida, marcar consulta, tem tudo lá. Muito obrigado, então. Obrigada também, Leandro. Eu tô dizendo que na próxima eu peço música no Fantástico. Vai ser mesmo, é um prazer tê-la. Obrigada, e eu espero receber o senhor também, em breve. Estou às ordens. Carolina, obrigado pela sua entrevista. E você em casa, não saia daqui, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Sabia que a anestesia é um dos pontos que mais gera curiosidade dos pacientes sobre a cirurgia bariátrica? Esta é a nossa coluna falando de cirurgia bariátrica e obesidade, comigo, Dr. Eduardo Godoy. Permaneça comigo até o final do vídeo. Para este episódio, nós convidamos o anestesiologista, o Dr. Ciro Ramos, para tirar as principais dúvidas dos nossos pacientes. Ciro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui. Eu tenho a primeira pergunta seria: qual os principais riscos de um paciente para cirurgia bariátrica no pré-operatório? O paciente com obesidade é um paciente que ele é desafiador para qualquer especialidade cirúrgica, para cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. Então, todo paciente que vai ser submetido a um procedimento e que está com peso mais elevado, ele deve perder algum grau de peso, diferentemente do que muitos pensam. Ele não deve ganhar peso, não pode ganhar peso, fazer despedida antes da cirurgia. Por quê? Porque se ele tiver com o peso mais bem controlado, ele vai ter uma anestesia muito mais fácil. E aí você pode falar muito bem sobre isso, sobre a questão do acesso venoso, sobre a questão do paciente ser entubado, porque a cirurgia bariátrica precisa de anestesia geral, né, Ciro? Sim. Inclusive, o paciente obeso, além dos riscos inerentes a um paciente que vai transcorrer em cirurgia, é um paciente especial,
porque devido ao excesso do OMC um pouco elevado, ele tem algumas modificações anatômicas que se deve atentar para isso, né? Como, por exemplo, um pescoço um pouco mais largo, uma dificuldade de visualização da via aérea superior, né? Então, tudo isso pode aumentar o risco de ventilação sobre máscara, de uma intubação orotraqueal. Então a gente tem que atentar a diversos aspectos em relação a isso. Além dos riscos cardiovasculares e endócrinos aumentados, que também se deve atentar. Doutor Eduardo, mais uma pergunta. Como o trabalho integrado entre cirurgião e anestesista impacta na segurança e no sucesso da cirurgia bariátrica? Olha só, Ciro, hoje em dia eu sempre reforço para o meu paciente, nós somos um time, o paciente é o capitão, mas todos trabalhamos integrados. Então, eu não consigo fazer uma cirurgia, você pode ser o melhor cirurgião, mais habilitado, mais reconhecido, se nós não tivermos uma equipe anestésica bem capacitada para nos acompanhar nessa missão, nós não vamos ter tanto sucesso. Então, por isso que eu sempre reforço essa importância da equipe. Eu, como cirurgião bariátrico, como cirurgião digestivo, toda a equipe vai estar lá e conhece bem o procedimento, conhece bem a evolução do paciente, mas eu preciso que você me garanta que o paciente vai estar no nível de consciência bacana, vai estar com relaxamento muscular ideal, que ele vai estar bem aquecido, que não vai ter risco de sangramento, que não vai ter risco dele fazer uma hipoglicemia. Então, quando nós temos essa troca, nós cirurgiões ficamos muito mais seguros, vocês como anestesistas sentem essa segurança também e o principal beneficiado é justamente o nosso paciente. Com certeza. E acrescentando brevemente, é sempre bom nesse tripé de relação entre o cirurgião e o paciente, às vezes a gente consegue gerar o que o paciente deseja, né? Muitas vezes o paciente, eu prefiro que seja assim, assado, e a gente está lá para tentar fazer ao máximo possível, né? Infelizmente, tem alguns casos em que a clínica prevalece e a gente tem que tomar nossas decisões. E aí que entra o diálogo entre o cirurgião e o anestesista também, né? Muitas vezes o cirurgião chega e diz, pela minha técnica vai ser um pouco diferente, assim assado. Então a gente tem que adaptar a anestesia também para esses casos e assim, mantendo a segurança do paciente do jeito que a gente sempre espera que aconteça. Perfeitamente, Ciro. Eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. E para você, nosso caro telespectador, nos encontramos no próximo programa para tirar mais dúvidas sobre obesidade. Obrigado.